O filme que vamos recapitular é Watchmen, de 2009. Durante as décadas de 1930 e 1940, vigilantes mascarados lutam contra o crime na América e ganham grande popularidade. Eles formam um grupo chamado Minutemen para terminar o que a lei não conseguia. E sua formação original é muito heróica, ajudando a capturar criminosos e vencer a Segunda Guerra Mundial. No entanto, com o passar do tempo, os heróis começam a perder sua moralidade ou sua sanidade. Eles frequentemente sofrem mortes violentas em ação, decidem acabar com as coisas por si mesmos, são presos por violar a lei, são assassinados por ativistas ou até mesmo são enviados a um asilo. A história também é muito influenciada pelos heróis. O Dr. Manhattan estabelece uma amizade com o presidente Kennedy e se torna o primeiro ser na Lua, mas mais tarde é o comediante que assassina Kennedy. À medida que todos os heróis dos Minutemen se metem em encrenca, uma segunda geração de heróis assume o controle com um grupo chamado Watchmen. Além do comediante e do Manhattan, há Laurie assumindo o manto de sua mãe, Silk Spectre, Adrian como Ozymandias, Daniel como o novo Coruja Noturna e Rorschach. Infelizmente, os danos causados pela primeira geração são muito profundos, e quando Nixon inicia seu terceiro mandato, um ato antivigilante é aprovado, e o público odeia super-heróis. Agora estamos em 1985, e o comediante está sozinho em seu apartamento assistindo a um programa de TV sobre a iminência de uma guerra nuclear com a União Soviética. De repente, uma figura alta e esguia irrompe no quarto, mas o comediante não se surpreende e arremessa um objeto contra o criminoso antes de pegar sua arma. No entanto, a figura rapidamente o desarma, e os dois começam a lutar. Enquanto trocam alguns golpes, eles quebram os móveis e até uma das paredes. O comediante tenta usar suas facas de cozinha, mas a figura rapidamente ganha a vantagem e o joga pela janela do seu apartamento em um prédio alto. Ele morre ao cair no chão, e logo um broche com um rosto sorridente pousa na calçada ao lado de seu corpo. Algum tempo depois, quando a polícia termina de recolher as evidências e vai embora, Rorschach invade o apartamento. Procurando ao redor, ele descobre um compartimento secreto no armário onde o comediante escondia seu traje e suas armas. Ele também encontra o broche com a mancha de sangue e anota todos os detalhes de sua investigação em seu diário. Enquanto isso, Daniel está na casa de Hollis, o Night Owl original. Os dois têm encontros regulares e falam sobre os velhos tempos. Hoje, eles discutem a morte do comediante e as atividades vigilantes do Rorschach. As políticas de Nixon não permitem vigilantes mascarados, mas isso não impediu o Rorschach até agora. Quando Daniel chega em casa, ele descobre que a porta está quebrada e entra cuidadosamente, apenas para encontrar o Rorschach na cozinha. Rorschach mostra a Daniel o botão do rosto sorridente, então Daniel o leva para seu laboratório secreto de Coruja Noturna para ter privacidade. Rorschach especula que alguém está matando os super-heróis, mas Daniel diz que os Watchmen acabaram e que Rorschach poderia ignorar isso, já que ninguém conhece sua verdadeira identidade. No dia seguinte, Daniel visita Adrian, que está no meio de uma entrevista. Ele fala sobre o desenvolvimento de fontes de energia renovável, dizendo que se ele pudesse eliminar o medo de não ter o suficiente, a guerra se tornaria obsoleta. Ele também especula que Manhattan pode ser capaz de deter grande parte do ataque nuclear iminente, mas não tudo. Após o término da entrevista, Daniel tenta avisar Adrian de que alguém pode estar atrás dos Watchmen, mas Adrian não está preocupado. À noite, Rorschach utiliza vários truques, como um buraco na cerca e saltar sobre telhados, para invadir o Centro de Pesquisa Militar Rockefeller do Exército dos Estados Unidos e falar com Manhattan e Laurie, que vivem juntos como um casal. Manhattan está preso no meio de um experimento e precisa ajustar seu próprio tamanho para conversar com seu velho amigo. Normalmente ele consegue ver o futuro, mas ele diz que não consegue vê-lo agora devido à interferência temporal causada por táquions se movendo através do tempo, que podem ter resultado de um holocausto nuclear. Quando Rorschach se torna irritante com seu aviso de assassinato, Manhattan utiliza seus poderes para teleportar Rorschach para fora no meio da frase. Depois, Manhattan conta a Laurie que tem trabalhado com Adrian para resolver a crise de energia, numa tentativa de evitar a guerra. Em seguida, ele lê a mente dela e observa seus pais brigando antes de dizer a ela que sabe que ela queria jantar com ele, mas que ela vai sair para jantar com Daniel porque ele não pode. Quando Laurie chega ao restaurante, Daniel claramente está encantado.
Eles falam sobre os velhos tempos e Lori confessa que Manhattan está se afastando. No dia seguinte, Lori é teleportada para a casa de sua mãe, onde ela imediatamente vomita no vaso sanitário. Sally está bebendo margaritas à tarde e relembrando seus dias como Minuteman. Ela até mostra a Lori uma revista em quadrinhos para adultos baseada nos dias de Sally como a Silk Spectre original. No entanto, Lori fica chocada com o comportamento de sua mãe, fazendo com que Sally tenha um flashback. Durante a era de ouro dos Minutemen, o grupo se reuniu para uma foto. Depois, Sally foi para a sala de bilhar para trocar de roupa e o comediante a seguiu. Ele tentou se aproximar dela e quando ignorou a recusa de Sally, ela teve que dar um soco nele. O comediante imediatamente revidou socando e chutando ela de volta e depois a empurrou em cima da mesa, pronto para abusar dela. Felizmente, outro super-herói os encontrou e rapidamente espancou o comediante para detê-lo. Enquanto isso, em um cemitério, o comediante recebe um funeral com honras militares. Manhattan lembra que durante a Guerra do Vietnã, ele e o comediante lutaram contra o Vietcong e o exército norte-vietnamita. Ele usou seus poderes para ficar enorme e fazer com que todos explodissem, enquanto o comediante gostava de usar um lança-chamas para queimar seus inimigos. Depois que a guerra acabou, uma mulher vietnamita confrontou o comediante e disse que estava grávida do filho dele. Quando o comediante bêbado se recusou a assumir a responsabilidade e a insultou, ela cortou o rosto dele com uma garrafa quebrada, deixando uma cicatriz permanente. Furioso, o comediante retaliou atirando na mulher na hora. Quando Manhattan expressou choque, o comediante afirmou que a falta de ação de Manhattan mostrava que ele não se importava realmente com a humanidade. Adrian também observa o caixão sendo colocado para descansar e lembra de uma reunião do grupo Watchmen. O comediante era um sarcástico, misantropo e pessimista, enquanto Adrian queria ajudar os humanos. O comediante havia queimado a exposição de Adrian, dizendo que a ameaça de guerra nuclear superava os esforços dos Watchmen. Daniel também tem uma lembrança, recordando um momento em que ele e o comediante tentaram acalmar uma revolta contra os vigilantes. Daniel tentou usar diplomacia, mas o comediante lutou contra os manifestantes, atacando-os com socos, balas e gás lacrimogênio, até que todos fossem embora. Daniel, obviamente incomodado com a forma como a ilegalidade havia dominado a nação, perguntou ao comediante o que havia acontecido com o sonho americano, e o comediante respondeu que eles estavam olhando para ele. Daniel então joga o botão de rosto sorridente na sepultura. Um homem chamado Moloch, que costumava ser um arqui-inimigo, também presta seus respeitos sem perceber um homem com um cartaz do lado de fora do cemitério. Quando ele chega em casa, abre a geladeira e encontra um bilhete dizendo, "Atrás de você." De repente, ele é atacado por Rorschach, que machuca Moloch para fazê-lo confessar por que ele foi ao funeral. Moloch diz que o comediante havia invadido a casa de Moloch uma semana antes, muito bêbado, e depois havia chorado e divagado sobre uma lista. Algum tempo depois, Lori e Manhattan estão tendo um momento íntimo quando Lori percebe que Manhattan se replicou. No início, ela fica incomodada por se envolver com duas pessoas ao mesmo tempo, mas então ela percebe que um terceiro Manhattan está trabalhando na máquina de energia ao mesmo tempo. Irritada por não ter toda a atenção dele, ela joga um objeto nele, mas ele passa através de sua cabeça. Lori então vai embora, e Manhattan teleporta a máquina para Adrian em Karnak, vendo sua chegada em uma tela. Lori vai para a casa de Daniel dizendo que não tem mais para onde ir. E Daniel a convida para visitar Hollis com ele. No caminho para Hollis, Daniel e Lori veem um estranho nas ruas com um cartaz estranho. Quando eles entram em um beco, são cercados por uma grande gangue de bandidos de rua. Eles podem não estar com suas roupas de herói, mas ainda têm suas habilidades, e a luta resultante é extremamente unilateral. O duo espanca cada bandido usando socos e chutes para quebrar seus ossos. Em questão de minutos, a luta acaba e Daniel e Lori vencem. Enquanto isso, Manhattan utiliza seus poderes para se vestir antes de teletransportar para um estúdio de TV. Em frente à câmera, ele é acusado de afetar muitos de seus ex-colegas com câncer. Sua ex-namorada Janie aparece e revela que também está doente, tirando sua peruca para provar. Todos no estúdio estão ficando loucos com essa notícia, cercando Manhattan com perguntas e luzes. Sobrecarregado, ele de repente grita, "Me deixem em paz", e teletransporta para fora do estúdio. Depois, Manhattan aparece em Marte, onde começa a pensar sobre eventos importantes de seu passado, como montar um relógio com seu pai, como ele se apaixonou por Lori
e teve um relacionamento amoroso juntos, a morte de seu pai por câncer e o dia em que deixou de ser humano. Durante um experimento, ele ficou acidentalmente preso na câmara de um gerador de campos intrínsecos. Os outros cientistas não conseguiam tirá-lo, e logo a máquina disparou raios que o desintegraram camada por camada. Nos dias seguintes, as pessoas viam estranhos fantasmas feitos apenas de esqueletos ou sistemas nervosos, e uma tarde, o refeitório começou a tremer até que Manhattan ressuscitou como um humanoide azul. Notícias de TV preencheram as telas com ele, e quando disseram que ele precisava de um logotipo, ele desenhou um círculo com um ponto no meio de sua testa. Depois de mostrar seus novos poderes, o presidente Nixon convocou sua ajuda para encerrar a Guerra do Vietnã, mas eventualmente ele se tornou a arma do presidente para os trabalhos mais sujos. Quando ele se juntou aos vigilantes, ele se apaixonou por Lori, e Jane terminou com ele por sua infidelidade. Agora Manhattan está cansado dos humanos, então ele começa a usar seus poderes para construir um grande dispositivo em Marte. Enquanto isso, Nixon e o gabinete de guerra estão considerando os recentes eventos com a União Soviética. Nixon parece disposto a perder a costa leste em um ataque nuclear, mas ele também diz que Manhattan tem 2 dias para resolver os problemas. No dia seguinte, todos os líderes industriais têm uma reunião desagradável com Adrian. Ele lembra a eles de sua genialidade e de seu desejo de unificar o mundo antes de expulsá-los. Enquanto um dos homens tenta se desculpar, a porta do elevador se abre e de repente um entregador começa a atirar. A secretária e vários empresários morrem no local, mas Adrian escapa das balas e domina o atirador usando um objeto de decoração. Ele tenta fazer algumas perguntas, mas o homem engole uma pílula de veneno e morre. Durante o almoço, Lori e Daniel discutem o ataque. Daniel diz que não é seguro para os antigos heróis e sugere que Lori vá morar com ele para sua segurança, com o que ela concorda. Mais tarde, Rorschach examina o documento de identidade do homem que tentou matar Adrian. O sujeito trabalhava para a Pyramid Transnational, e Rorschach se lembra de ter visto uma carta dessa empresa na casa de Moloch anteriormente. Ele volta para o apartamento de Moloch, mas descobre que Moloch morreu há pouco tempo, pois seu cigarro ainda está queimando. De repente, a polícia cerca o prédio, sabendo que Rorschach está lá dentro e o acusando de assassinato. Quando os policiais sobem as escadas e estão prestes a abrir a porta, Rorschach sai e começa a queimá-los com uma tocha que ele fez com um spray. Depois de trocar alguns golpes, ele pula pela janela e continua lutando contra os policiais na rua. No entanto, há muitos deles, então Rorschach é capturado e desmascarado. Logo, sua verdadeira identidade aparece em todas as notícias, revelando que ele era o cara louco com o cartaz. Rorschach é preso pelo assassinato de Moloch. O psicólogo da prisão diz a ele que, se cooperar durante a avaliação psicológica, será enviado a um hospital em vez de ir para a prisão, onde muitos criminosos querem se vingar. Enquanto Rorschach olha para manchas de tinta, ele se lembra de momentos importantes de sua vida. Desde jovem ele viu sua mãe beijando um homem aleatório, então ela o esbofeteou e disse que deveria ter feito um aborto. Quando as crianças mais velhas zombavam dele, Rorschach pulava em cima delas e as espancava, até mesmo as mordendo também. Rorschach está tendo pensamentos violentos, mas está dando respostas bobas ao psicólogo, como nuvens. Então o homem exige a verdade. Quando ele era um vigilante novato, Rorschach seguiu algumas pistas sobre uma menina sequestrada. Ele encontrou a casa do abusador e descobriu que a menina tinha sido alimentada aos cães e suas roupas foram queimadas. Quando o criminoso apareceu, ele encontrou seus cães mortos, e Rorschach pulou nele para algemá-lo a uma cadeira antes de usar as próprias armas do criminoso para golpear repetidamente sua cabeça. Ele conta ao psiquiatra que sua identidade civil morreu naquele dia, e agora só resta Rorschach, aceitando que não há Deus por aí. Rorschach acaba sendo enviado para uma prisão comum. Na sala de refeições, ele é provocado por outro detento na fila do serviço de alimentação, e ele responde atingindo-o e espirrando-lhe óleo quente de uma fritadeira. Quando ele volta para a cela, Rorschach é encontrado por Big Figure, um criminoso que ele havia prendido 15 anos antes e que promete se vingar dele mais tarde. Enquanto isso, Lori bisbilhota no porão do prédio de Daniel e encontra sua antiga máquina voadora. Ela tenta descobrir como ligar os motores do foguete, o que acidentalmente provoca um incêndio no laboratório. Felizmente, Daniel desce e juntos eles apagam as chamas. Então, Lori experimenta os óculos de visão noturna em forma de coruja e diz que assim deve ser como Manhattan vê o mundo.
Daniel parece desapontado e vai para cima, mas Lori o segue rapidamente e diz a ele que Manhattan viu muitas coisas, mas ele não a viu. Em seguida, eles se ocupam no sofá, enquanto uma transmissão de notícias ao fundo relata o acúmulo de tanques soviéticos. Naquela noite, Daniel tem um sonho estranho no qual ele e Lori estão nus em um campo sob as estrelas. Ela tira a pele deles, revelando seus trajes de super-heróis, enquanto uma explosão nuclear ocorre e os vaporiza. Daniel acorda de repente, e Lori o encontra encarando seu equipamento Night Owl. Os dois decidem vestir seus trajes e sair para se divertir. Eles voam pela cidade enquanto ouvem mensagens da polícia e ficam sabendo de um prédio em chamas. Então eles vão resgatar as pessoas presas lá. Primeiro, Daniel dispara no tanque de água para controlar as chamas do telhado, depois ele deixa Lori entrar no prédio em chamas. Lori guia todas as pessoas para fora e para a máquina voadora antes que o quarto exploda atrás deles. Depois de deixar os passageiros em segurança, Daniel coloca o voador no piloto automático e os dois super-heróis se animam novamente. Quando terminam, eles decidem tentar resgatar Rorschach. Na prisão, uma rebelião está acontecendo e os prisioneiros estão se matando por toda parte. Um dos capangas de Big Figure tenta agarrar Rorschach pela porta, mas ele revida amarrando as mãos do homem nas grades. Outro capanga chega com uma retificadora e começa a cortar os braços de seu amigo, e em seguida abre as grades da cela de Rorschach. Rorschach rapidamente empurra o bandido contra o vaso sanitário da cela e quando os fios de sua retificadora tocam a água do vaso, ele é eletrocutado. Big Figure, agora aterrorizado, corre para se esconder no banheiro. Enquanto Rorschach vai ao consultório do psiquiatra para pegar sua máscara de volta, Daniel e Lori chegam e começam a subjugar dezenas de prisioneiros com socos e chutes, limpando a área em segundos. Um policial tenta prendê-los, mas Lori rapidamente o nocauteia. Eventualmente eles encontram Rorschach, mas antes de saírem, Rorschach para no banheiro e mata Big Figure. Quando eles retornam para o esconderijo de Daniel, encontram Manhattan os esperando. Ele teletransporta Lori para Marte com ele, e ela quase morre por falta de ar. Mas Manhattan cria uma bolha de oxigênio ao redor dela antes de mostrar sua invenção, que os leva a um voo enquanto discutem se a humanidade vale a pena ser salva. Enquanto isso, Daniel e Rorschach saem novamente, e em um bar, Rorschach machuca um cara até que ele forneça algumas informações. Descobre-se que Janey trabalhava para a Pyramid e contratou o assassino de Adrian. Então os heróis decidem seguir o dinheiro. Logo após, eles invadem o escritório de Adrian e descobrem que a Pyramid é de propriedade da empresa de Adrian. Há também muitos arquivos misteriosos sobre Manhattan. Enquanto isso, Nixon ordena o DEFCON 1 para enviar os bombardeiros. Na base de Adrian, na Antártica, um grupo de cientistas brinda ao reator de energia de Manhattan, que agora está online. De repente, todos começam a se sentir mal e é revelado que Adrian colocou veneno em suas bebidas. Depois que Adrian se afasta, a máquina é ativada e desintegra todos os corpos. Em Nova York, Rorschach registra suas suspeitas em seu diário, que ele entrega na porta de uma redação de jornal. De volta a Marte, Lori implora por ajuda para a Terra, mas Manhattan diz que a vida é supervalorizada, então Lori pede a ele para enviá-la de volta à Terra para que ela possa se juntar aos seus entes queridos, dizendo que não tem medo. Para provar que ela está errada, Manhattan utiliza seus poderes para fazê-la confrontar os detalhes de sua vida que ela não quer lembrar. É revelado que o comediante era pai de Lori, explicando por que Sally sempre a mantinha longe dele e por que seus pais sempre brigavam. Isso deixa Lori arrasada e ela furiosamente quebra a máquina de Manhattan. Ele a protege dos destroços que caem com um escudo de energia. E para animá-la, ele admite que estava errado. Ele explica que contra probabilidades insondáveis, Lori surgiu da união de Sally e do comediante. Isso deve ser considerado um milagre. E Manhattan nunca acreditou em milagres até agora. Então é revelado que eles estão em pé, em um rosto sorridente gigante na superfície do planeta. Rorschach e Daniel voam para a Antártica, onde a máquina voadora de Daniel não consegue lidar com os ventos congelantes e faz um pouso forçado. A dupla começa a caminhar na neve, enquanto Adrian os observa pelas câmeras de segurança na companhia de seu gato mutante. Eventualmente, Rorschach e Daniel conseguem se infiltrar, pensando que tem o elemento surpresa, mas Adrian sabe que eles estão lá e rapidamente esquiva dos ataques deles. Uma luta começa, mas Adrian leva apenas alguns golpes para dominar seus amigos.
Então Adrian confessa que está por trás de todos os assassinatos, incriminando Rorschach, e também está por trás da máquina que bloqueia as visões do futuro de Manhattan. Sua própria tentativa de assassinato tinha sido um ato para evitar suspeitas. Seu plano é unificar os Estados Unidos e a União Soviética e evitar uma guerra nuclear com uma tragédia global. Ao usar dispositivos com a assinatura de Manhattan para destruir várias cidades grandes, Adrian sabe que o mundo vai pensar que Manhattan está por trás de tudo e se unirá contra ele, interrompendo assim a iminente guerra nuclear. Ele confessa que começou a destruição 35 minutos antes, então não há sentido em lutar. Nos monitores de TV, eles veem a máquina ser ativada, e uma por uma, todas as principais cidades começam a ser destruídas por grandes bolas de energia. Enquanto isso, o gabinete de guerra de Nixon informa a ele que as assinaturas de energia são do Dr. Manhattan, não dos soviéticos. Nesse momento, Laurie e Manhattan chegam a Nova York, que se tornou apenas uma cratera. Manhattan percebe que a destruição foi personalizada para fazê-lo parecer culpado, e eles teleportam para a Antártida para confrontar Adrian. Manhattan tenta procurar Adrian ao atravessar um corredor, e o gato mutante o impede. Então Adrian aproveita a oportunidade para ativar a máquina e obliterar Manhattan, sacrificando seu animal de estimação ao mesmo tempo. Furiosa, Laurie pega uma arma e atira nele. Adrian cai escada abaixo, mas ele está apenas fingindo. Na verdade, ele pegou a bala com a mão. De repente, Manhattan reaparece como uma figura enorme do lado de fora e destrói o teto, mas Adrian foge de seu punho no momento certo. Em seguida, Manhattan teleporta de volta para dentro, então Adrian utiliza um controle remoto para mudar as televisões para uma transmissão de Nixon, culpando Manhattan pela destruição. Após Nixon afirmar que os Estados Unidos e os soviéticos se aliaram, Manhattan percebe que o plano de Adrian é lógico e revelar a conspiração só quebraria a paz. Rorschach, no entanto, não quer manter o segredo e sai furioso. Quando Manhattan tenta confrontá-lo, Rorschach tira sua máscara e exige que Manhattan o mate. Finalmente Manhattan concorda e faz com que ele exploda com seus poderes, deixando apenas uma mancha de sangue na neve. Em seguida, Manhattan dá um beijo final em Laurie e parte para outra galáxia que é um pouco menos complicada. Um Daniel devastado e furioso retorna ao prédio e ataca Adrian, dizendo que ele deformou a humanidade. Mas Adrian recebe os golpes sem emoção. Ao perceber que não vale a pena, Daniel e Laurie voam para longe. Algum tempo depois, Laurie encontra-se com Sally. Ela conta para sua mãe que sabe que o comediante era seu pai, e elas se reconciliam. Daniel aparece e indica que sua máquina está pronta para novas aventuras. Enquanto isso, um repórter em busca de uma boa história encontra o diário de Rorschach, que pode revelar toda a verdade sobre o plano de Adrian. Espero que tenham gostado. Até a próxima.